Fala galera, beleza? Professor Nani aqui na Sala do Saber. Hoje o nosso assunto é sobre o filo plateuminto, ou Platyhelminthes, de maneira mais técnica, né? Usando o latim como língua oficial da nomenclatura científica. Mas o que significa o indivíduo ser chamado de plateuminto? Ó, eu vou ter que colocar o nome dele aqui para ajudar você a entender a palavra, ó. Platy, ok? E aqui a palavra helminthes. Então, Platyhelminthes. Plateuminto, Platyhelminthes. Este prefixo platy quer dizer achatado ou achatados. Beleza? Helminthes quer dizer animais vermiformes, alongados. Eu vou colocar como vermes. Então, quem são os plateumintos? Então, filo plateuminto é o filo que compreende os vermes achatados, mas achatados de cima para baixo, achatados dorso ventralmente. Por favor, nem todo verme é de fato um indivíduo parasita. Existem vermes que são vermes de vida livre, tá? Que não causam nenhuma verminose para nós, tanto no plateuminto quanto em outros filos de animais vermiformes. Vamos a algumas características deste filo para a gente entender do que se trata. Então, olha lá, caracteres gerais do filo plateuminto. Então, entre as características gerais do filo plateuminto, vamos lá. Primeira informação, estamos falando de animais que são, ó, triblásticos. Então, na escala evolutiva embrionária, eles são os primeiros animais a apresentarem o terceiro folheto embrionário que nós chamamos de mesoderme. Então eles continuam com ectoderme, com endoderme. Quando nós estudamos os poríferos são ablásticos, não tem nenhum folheto, por isso que não tem nenhum tecido, nenhum órgão, tudo funciona a nível de célula. Os quinidários, como as águas-vivas, são os únicos animais diblásticos, tem ectoderme e endoderme. Então só tem uma epiderme externa e uma gastroderme interna que reveste uma grande cavidade digestória chamada de cavidade gastrovascular. A partir dos plateumintos surge a mesoderme. Então ter um folheto embrionário a mais significa ter mais estruturas, inclusive ter estruturas musculares, né? E isso faz com que o animal tenha até células que possam fazer a excreção, células especializadas em retirar resíduos do metabolismo celular. É uma evolução. Outra informação, esses animais ainda continuam sendo chamados de protostômios, ou seja, apresentam o blastóporo dando origem à boca. Ok, gente? São animais, os primeiros animais que você vai encontrar uma simetria bilateral. Que isso, Nani? Ah, esse animal ele já não é mais um animal arredondado. Então isso aqui é um critério muito importante na sua locomoção. Porque ter simetria, vou pegar aqui uma planária. Ó. Planária é um plateuminto de vida livre, tá? Pode ser de água doce, tem planária marinha e tem planária terrestre, tá? Então você vê, terrestre, tá entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? São os primeiros animais que se aventuram em ambiente terrestre, pela sua simetria bilateral. Isso diminui o atrito com a água, diminui o atrito com o ar, o que facilita o seu processo de locomoção. Ó. Se eu passar uma linha imaginária aqui, ó, você divide o animal praticamente em duas partes semelhantes. Isso é simetria bilateral. Poríferos não tem como se dividir, ele é assimétrico. Quinidários são arredondados, simetria radial, que é um critério primitivo para o fator de locomoção. Por isso que uma água-viva não tem um plano de locomoção. Aqui já tem gânglios cerebroides. Ó. Se ele tem gânglios cerebroides,
ele já tem uma determinação. Vai para aquele lado, vai para o outro lado. Ele tem cordão nervoso, ó, longitudinal. Então ele já tem um sistema nervoso centralizado. Porífero não tinha nada. Quinidários é um sistema nervoso difuso. Um monte de células amontoadas e unidas por terminações nervosas. Mas nenhuma célula é mais importante. Aqui tem um gânglio, como se aqui fosse o início da cabeça. É o princípio do que nós chamamos na biologia de cefalização. A formação de uma cabeça. É um critério importante? É um critério importante. Ainda tem características primitivas? Tem. Se me perguntar como é que ele respira, ainda por difusão, ó, pega o oxigênio e libera o gás carbônico. Ele não tem uma estrutura respiratória. Ainda respira pela superfície. Mas ele já tem células interligadas que conseguem filtrar o seu corpo para eliminar restos. Estas células são chamadas de células flama ou solenócito. Então, estas células já conseguem jogar os excretas, o resto do metabolismo do animal. Então, já é um fator de determinação de evolução. Tem células tronco por todo o seu corpo, chamado de células totipotentes, né? Então, se eu picar o animal em várias partes, eu origino vários novos vermes idênticos, porque ele tem essa capacidade de regeneração, que é uma capacidade de reprodução assexuada, que não deixa ser um fator importante para a perpetuação da espécie. Muito bem, então como é que nós classificamos o filo plateuminto? Vamos lá. O filo plateuminto tem 3 classes. Classificação dos plateumintos. E nesta classificação dos plateumintos, olha lá, a primeira classe que eu vou colocar aqui é a classe representada por indivíduos de vida livre, a classe turbelária, que é a única classe que tem representantes de vida livre, que quer dizer que não causam nenhuma verminose, que é o caso das planárias. Então vou colocar aqui, ó, as planárias, que é um nome de grupo, não é um nome científico, né? Planárias representa todos eles que são de vida livre. Depois nós temos aqui a classe chamada Cestoda. Essa é uma classe, o nome turbelária é porque esse animal, quando se locomove, ele tem cílios na região ventral. Então ele bate os cílios, ele cria um turbilhão de água. Então por isso aí veio a palavra turbelária. Já a palavra cestoda, quer dizer, em forma de fita. Olha lá, em forma de fita. E aqui eu vou ter vermes parasitas. Entre esses parasitas, eu tenho um grupo de hermafroditas. Olha lá, o exemplo que eu vou colocar aqui para vocês são as tênias. Esse é um nome popular. Vamos ver um exemplo de tênia? Olha aqui. Vou colocar para você aqui uma tênia, que é uma causadora de verminose séria, que é a tênia sólio. Observe que a primeira palavra escrita com inicial maiúscula, por indicar o gênero, e a segunda palavra escrita com inicial minúscula, epíteto específico, regra de nomenclatura para a biologia. Então, tênia sólio. A tênia sólio tem esta aparência, ó. Ela tem uma região, e aqui em cima ela possui, ó, ganchos para se prender na parede do intestino do animal que ele vai parasitar, porque ele é um parasita intestinal. Então esses ganchos aqui recebem o nome de rostrelum. Isso aqui é feito de um polissacarídeo, quitina, né? Ele tem ventosas, vou colocar uma aqui, tá? Ó. Mas pode ter várias ventosas, que são estruturas também de fixação na parede do intestino de um animal que ele está parasitando. Esta região é como se fosse a cabeça. Ele não tem cabeça, tá? E ele não tem nem aparelho digestório. As tênias se alimentam pela superfície. Também elas vivem do intestino, que é cheio de alimento.
Esta região, ela é chamada de escólex, como se fosse a cabeça. Eu tenho que colocar entre parênteses e entre aspas, ó, cabeça, que é para você fazer uma analogia, tá bom? Aí logo aqui ele tem uma região que nós chamamos de colo. Ó, uma região chamada de colo. O colo, né, se aqui não é cabeça, aqui não é pescoço, lógico. Mas eu também vou colocar pescoço para que você faça, entre parênteses, porque não é, para você fazer uma comparação. Ok, gente? E daqui vai brotando estes segmentos, porque ele é um animal segmentado, metamerizado, ó. Cada novo envelope desse que surge do colo empurra os envelopes mais velhos para baixo, ó. E cada envelope desse aqui que você está observando, cada um deles, vou destacar, ó, é chamado de proglote. O conjunto dos proglotes, é como se fosse o corpo dele, nós chamamos de estróbilo. Então, o estróbilo é como se fosse o corpo. Dentro de cada estróbilo, eu vou encontrar testículos. Dentro de cada estróbilo, eu vou encontrar ovários. Então, ele é um hermafrodita. É um hermafrodita absoluto, porque ele pode se autofecundar. O espermatozoide pode fecundar o óvulo, inclusive de estróbilos distintos. Os estróbilos mais distantes do colo estão cheios de ovos, chamados de estróbilos grávidos. Ele elimina vários desses, então elimina milhares de ovos por dia. Esse animal, ele pega os nutrientes do meio que ele está e excreta os restos também, tudo por difusão, porque este não tem aparelho digestório. Vamos para mais uma classe, a terceira e última classe. Falamos da turbelária, da classe cestoda. Agora nós vamos para a classe tremátoda. A classe tremátoda é uma classe que lembra uma folha. Olha lá, tem aquela que movimenta a água, que é a turbelária, aquela que parece uma fita, que é a cestoda, parece uma folha. E o exemplo que eu vou pegar para vocês aqui, ó, é do verme Esquistossoma mansoni, que é o causador da barriga d'água, popularmente, ou esquistossomose. Mais uma vez, primeira palavra inicial maiúscula indica o gênero, segunda palavra inicial minúscula, epíteto específico. Então, o Esquistossoma mansoni, ele é um casal, porque ele, na verdade, eles são vermes dioicos. Então, o macho, ó, ele tem esta aparência. Olha aqui, ó, o macho. Então, esse aqui seria o macho. Ele, quando adulto, ele tem no máximo 1 centímetro. Então, a larva dele é microscópica. Tanto é que a sua larva, né, uma das larvas, porque tem estágios larvários, chamado de miracídio, chamado de cercária. A cercária é um estágio larvário que consegue penetrar pelos poros da pele de uma pessoa se você entrar numa lagoa que tem a larva dele. E pode causar esquistossomose. Então, o macho, ele tem ventosas, ó, por onde ele se prende dentro da parede dos vasos sanguíneos. E ele tem um sulco, ele tem um canal onde ele abriga a sua fêmea, ó, chamado de canal ginecóforo. O casalzinho sempre fica junto. Ok? Ó, o casal tá aqui. E aqui seria a fêmea dele. Vou colocar ela aqui, ó. Ela é mais fina, fininha o corpo dela, só que ela é um pouquinho mais longa, tá? Então aqui você estaria vendo uma fêmea, tá? Do Esquistossoma mansoni. Beleza, gente? Agora, o que pode ser o que de importante além de tudo, né? A fecundação desse aqui, por exemplo, ó, é interna. O macho fecunda a fêmea libera os ovos
E estes ovos vão dar origem a larvas. Então, dos plateumintos, é importante eu saber que ele já tem um aparelho digestório? Tem, mas não tem anos ainda. Então ele é um enterozoário incompleto. Já tem o sistema nervoso centralizado? Sim. Mas o que é importante eu saber deles é que são grandes causadores de verminoses. Então os plateumintos são causadores de verminose. Não todos, temos eles de vida livre. Então vou colocar aqui, ó, verminoses de plateumintos. Entre estas verminoses de plateuminto, para eu entender como funciona uma verminose de um plateuminto, eu tenho que entender o seu ciclo de vida. Isso é fundamental. Então, por aqui, ó, ciclo vital dos vermes. Então aqui eles se reproduzem sexuadamente. Então você está vendo aqui o ovo, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Este ovo desenvolve e forma uma larva. Vamos imaginar aqui, ó, uma larva chamada de cisticerco, tá? Que é a larva de uma tênia. Pronto. Esta larva, ela vai se desenvolver e vai dar origem ao verme adulto. Pronto. Ovo, larva e o indivíduo adulto. Detalhe, aquele animal que conter nele a larva, então, o animal que tiver a larva, ele é considerado um hospedeiro intermediário. Então, que animal poderia ser, Nani? Olha, poderia ser um ser humano, poderia ser um cachorro, poderia ser um boi, poderia ser um porco, uma galinha, um carneiro, poderia ser um animal invertebrado também, como é o caso de um caramujo. Então, quando tem a larva dentro dele, ele é o hospedeiro intermediário. Aquele animal que tiver dentro dele o verme adulto, ele é considerado um hospedeiro definitivo. Então, presta atenção nessa legenda. Animais que têm o verme dentro dele, no estágio larvário, é um animal hospedeiro intermediário. Isso é regra para provas de vestibulares, para prova de Enem. E animal que tem dentro dele aquele verme parasita, mas o verme está na forma adulta, então esse animal é classificado como hospedeiro definitivo. Como que o animal adquiriu a larva? Se contaminando pelo ovo. Geralmente é via oral. Ou ele bebe uma água que tem ovo de verme, que é um ovo microscópico, que não vai enxergar, ou de repente ele não bebeu a água, mas ele comeu uma verdura que foi irrigada com uma água contaminada. Mas como assim? Imagina uma pessoa que tem a teníase e tem muita diarreia. E esse camarada foi pescar, e nesse sítio que ele foi pescar, ele sentiu uma vontade de evacuar, porque esse verme dá muita diarreia, né? E ele foi atrás de uma moita qualquer e fez o serviço. Chove no outro dia, leva as fezes desse camarada para o rio, mas não se esqueça, dentro das suas fezes tinha ovos de verme. E este rio agora serve para irrigar uma plantação de hortaliças de alface. Aí esse alface foi irrigado pela água do rio e tinha ovo do verme. Aí esse alface foi colhido, bonito, levado na feira. E a pessoa foi numa quitanda, numa feira, comprou esse alface que não foi bem higienizado e o ovo está lá nas suas folhas crespas. Se ele não chegar em casa, lavar folha por folha, deixar de molho uma água sanitária ou com bicarbonato de sódio, ele pode consumir essa salada com ovo de verme. E esse ovo se transformar dentro da pessoa uma larva. Esta larva, se é uma Taenia solium, pode ir para a região cerebral, dar convulsões e há casos que não tem o que fazer. Agora, quando o animal tem dentro dele o verme adulto, é que ele foi contaminado pela larva.
Pode ser pela ingestão, Nani? Pode, eu comi uma carne de porco que tinha o cisticerco, a larva. Ou comi uma carne de boi que tinha a larva de uma tênia saginata, que é um outro tipo de tênia. Mas, ô Nani, se eu como carne no ponto, eu tenho como pegar? Não, aí não, é para quem come carne mal passada ou carne crua e que se o animal não foi vermifugado. E esta larva, canjiquinha, é visível, tá? Então, também eu posso ter uma doença causada por um verme adulto, mas é que a larva entrou no meu corpo. Eu fui numa lagoa e lá tinha larva cercária, entrou pelos poros da minha pele no pé e comecei a sentir coceira no pé. Essa larva parou no fígado, virou verme adulto e hoje eu estou com esquistossomose ou barriga d'água. Então não é só via oral. Muito bem, e quais são essas principais verminoses, então, que podem acometer a espécie humana do filoplateumento? A primeira verminose, vou colocar como letra A aqui, ó, é a chamada teníase, que é quando o indivíduo tem as tênias, a tênia ou as tênias adulta dentro dele. Ele se comporta como um hospedeiro definitivo. Quais são os agentes? Agente etiológico. Qual é o agente causador desse tipo de verminose? Ora, depende. Ele pode ter a tênia solium, que além dos seres humanos, ela também tem como parasita os suínos. Então aqui foi através de uma carne de porco contaminada com a larva que o indivíduo desenvolveu a teníase. Pode ser uma tênia saginata. Então ele comeu a larva de uma carne bovina contaminado e virou verme adulto. Qual o sintoma? O sintoma é diarreia, cólica, anemia, faz exames de fezes, detecta a presença do verme, toma o vermífugo, elimina o verme e a pessoa está resolvido o problema. Outro tipo de verminose é a chamada cisticercose. A cisticercose é causada apenas pela tênia solium, só que aqui é pela larva da tênia. E esta larva é chamada de cisticerco. Mas qual é o verme? Qual é o agente etiológico ou agente causador desta verminose em nós? Aqui o agente etiológico é o cisticerco, que é o nome da larva, só que apenas da tênia solium e não da tênia saginata. Como é que a pessoa adquiriu, então? Agora, realmente, para ela ter a larva, ela se contaminou, por exemplo, bebendo água com o ovo do verme. E aí, realmente, esse ovo atravessa o intestino, cai na corrente sanguínea, e ele pode se transformar numa larva, vai se transformar numa larva, e pode se alojar no cérebro. Uma das maneiras de sintomas, de manifestação, é com convulsões, como se fosse uma epilepsia. Há tratamento, há controle da doença, há óbito quando não controla, mas cura mesmo é um pouco complicado e depende da quantidade de larvas. Outra verminose importante que nós temos aqui, que o professor até citou no início desta aula, é a popular barriga d'água, cujo termo técnico é esquistossomose. Esquistossomose ou barriga d'água, aqui o agente é o Esquistossoma mannsoni. E neste caso, há situações também que elevam a óbito. Mas neste caso, a forma de contaminação, vamos lá, é a penetração da larva cercária pela pele. Não precisa ter machucado, não. Pelos poros da pele. Este verme tem 2 estágios larvários. Quando ele reproduz, libera os ovos do intestino da pessoa contaminada, o ovo sai com as fezes, na água ele vira uma larva chamada Miracidium. Essa larva tem que procurar um caramujo
do grupo dos planorbídeos, e lá dentro se multiplica por uma forma de reprodução chamada pedogênese, que é larva originando larva, e estas larvas miracídeos originarão larvas cercárias. Estas saem do caramujo e na água, pelos poros da pele humana, entra na corrente sanguínea, vai parar em vasos que ligam o fígado ao intestino, chamado de sistema porta-hepático. Lá transforma-se em verme adulto e as pessoas percebem por uma anemia, uma fraqueza, que está vazando plasma sanguíneo pela cavidade abdominal, por isso barriga d'água. Ok? Um grande abraço para vocês.